Ok, pessoal, vamos fazer aqui Hoje a gente entra na 8ª semana do semestre. O semestre normalmente é composto de 16 semanas, um pouquinho mais, que dá justamente os 4 meses de aula, que são os 100 dias letivos. Então eu vou dar uma passada em tudo que a gente já viu do começo do semestre para cá, e o que é esperado que vocês saibam do começo do semestre para cá, ou tenham aprendido, ou estejam aprendendo. Então, a disciplina ela é composta de 2 partes, tá? Que vão se costurando à medida que a gente anda no semestre. A primeira é entender a linguagem, ou pelo menos aprender uma linguagem e como descrever o seu pensamento nela. No caso, a gente está usando a linguagem C. E o segundo é a lógica de programação, que são as várias técnicas de utilizar a linguagem para resolver problemas. Então, a gente tem feito as 2 coisas. Então, nós não apenas ficamos vendo aula de como é que eu faço um printf, como é que eu faço um scanf, como é que eu faço um scanf formatado, que vocês conseguiriam ver no Google, mas a gente resolve problemas utilizando as nossas técnicas. Tá? E a maior parte da disciplina, eu diria que 70% da disciplina é técnica de como resolver problemas, de como quebrar a abstração mental que nós temos, sei lá, como é que funciona o 0 e 1, como é que funciona o Joaquim Pô, e trazer essa ideia para dentro de um código, e aí eu tenho que pensar em o que é que entra, o que é que sai, e qual é o fluxo que eu vou ter para transformar isso da entrada para a saída. Então, comecei a escrever uma lista de todas as coisas que nós vimos no decorrer do semestre, e aí a gente vai passando juntos e lembrando ou fixando, tá? Então, isso daqui está lá no repositório de vocês, na pasta raiz, no arquivo competências. Então, vamos lá. Tá? Então, não é concebível que alguém tenha chegado até aqui e não saiba se quer configurar um ambiente para poder executar. Ops! Se por acaso sumir, vocês têm que me avisar, porque eu não tenho olho nas costas. Tudo bem? Mesmo que eu tivesse um sonar, eu não veria, porque é luz. Então você tem que dizer, professor, deu um problema ainda na projeção. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O que é que eu quero de vocês? Eu vou começar a ler os pontos, e qualquer dúvida que você tenha, tipo, ou você não entendeu o que é que o ponto significa, ou você acha que a gente não descreveu ou não fortaleceu essa ideia, a gente para e apresenta e vai fixando conteúdo nessa aula do que a gente viu no semestre. Ok? Então, professor, eu não lembro disso daí, eu não sei o que é que significa, então a gente para e faz de novo. Tudo bem? Pode ser? Então não se acanhe. O objetivo agora é fazer a recapitulação das últimas 8 semanas, das últimas 7 semanas. Então nós fizemos a apresentação da linguagem C. Pedi que vocês lessem a apostila. Então, se vocês não leram a apostila, vocês estão em dívida, em débito. Nós vamos entrar no capítulo 6, não essa semana, mas tudo que nós vimos aqui, as primeiras 49 páginas, nós já falamos em sala de aula. Existem outras apostilas aqui. Eu utilizei aquela porque eu achei que fosse a mais simples. Seja bem-vinda. Pode sentar. Nós não vimos strings ainda. Essa aqui também é bem legal. Uma série de funções, define. Outra interessante para você dar uma lida e ver como é que você está na matéria. Tá. Na primeira pasta, que é a pasta chamada apostilas, você tem 3 apostilas. Então eu sugeri essa daqui para a gente começar, mas se você quiser uma outra para poder complementar o seu conhecimento, uma que tem bem mais texto para ler, seria essa daqui da UFU. Eu não sei o que é UFU. Deixa eu descobrir. Universidade Federal. Não tem. Tá? Então, operadores de atribuição, operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos. Bit a bit a gente nunca utilizou, nunca precisamos. A atribuição simplificada, que é aquele mais igual. Pré e pós incremento, a gente nunca utilizou porque é coisa que você não deve utilizar, mas uma coisa interessante que vocês, pronto, a gente pode começar com isso. Vocês já utilizaram muito mais na vida, né? E muito menos.
Então, só para a gente começar com algo interessante, novo, vamos criar aqui. Tem, querido. Esse aqui é melhor, né? O claro. Se quiser apagar essa luz, não, mas talvez fique um pouco melhor. Tá? S08E01 recap. Então, professor, de onde vem o mais mais e o menos menos? Bem não. stdio.h. Quando você dá um mais mais, int x recebe 5. Int y recebe x mais mais. Você está dizendo a seguinte coisa: retorne o valor e depois faça a operação. Então, se eu mandasse imprimir y, o que é que eu teria? Y vai ser quanto? O x retorna o valor e depois ele faz a operação de incremento. Então, perdão. Então, o y vai ser 5, porque o x retornou o valor 5, e depois que o x retorna o valor, ele incrementa. Então, qual vai ser o valor do x depois disso? 6. X vai ser 6. Isso é o mais mais. A mesma coisa é o menos menos. Se eu tivesse int z é igual a y menos menos. Então, quanto seria o z? O z seria quanto? 5, porque primeiro retorna e depois que retorna, depois que o y retorna, qual é o valor de y? Aí o y vai para 4. Porque isso é o pós-fixado, ou seja, o incremento acontece depois. A gente faz a função já para vocês entenderem o que é que isso significa. Vamos só ver o pré-fixado. Então, int a recebe 5, int b recebe menos menos a. A gente não utiliza isso, mas também existe, tá? No pré-fixado, eu mudo antes e depois eu retorno. Então, qual vai ser o valor de b? 4, porque eu mudo a antes, a virou 4, e agora eu retorno. B vira 4 porque a é 4. Então, eu vou ter b... O a está na frente do menos menos, o a atrás? Sim, é o que a gente está dizendo, ó. Se o mais mais e o menos menos estão depois, então eu retorno o valor e depois eu faço a soma. Por isso que aqui eu vou ter que o y é 5, porque como o mais mais está depois, ele vai ser feito depois. Eu retorno o valor que tem em x, 5. Y é 5. Depois que eu retorno o valor, aí o x aumenta, vai virar 6. Quando ele é pré-fixado, primeiro eu altero e depois eu retorno o valor. Então, primeiro eu alterei, o A que era 5 virou 4 e depois eu retornei o valor. Agora que o A é 4, eu retorno e B também vai ser 4. A mesma coisa com mais mais. Então, se eu tenho int C recebe menos menos B, o que é que eu vou ter aqui? C vai ser quanto? C vai ser 3. E o B? O B era quanto? 4. Como eu reduzi 1, vira 3. Se a gente fosse transformar isso em funções, a gente poderia ter uma função chamada assim, ó. Vou fazer só o incremento, tá certo? Então eu teria int, porque ele retorna algo, int pós fixado, ou seja, mais depois. Int a. Então, o que é que eu quero? Eu quero retornar o a e... Obrigado. Tá vendo? Pós-fixado. Eu quero incrementar o a, mas eu também quero retornar o a. Não é isso que eu faço com x? Eu não quero ao mesmo tempo incrementar o x e retornar o x? Nessa linha aqui que eu estou fazendo duas coisas com x. Eu estou incrementando ele, mas eu também estou retornando ele, porque eu preciso dele para poder atribuir o y. Tá vendo? Preciso dele.
Em Python isso não existe. Em Python você sempre deve, por exemplo, fazer x mais 1, porque esse lance de pós-fixado e pré-fixado é confuso, e quando você coloca isso dentro de uma frase, isso é mais confuso ainda. Mas o funcionamento é esse, ó. No pós-fixado eu tenho que aumentar o valor de A, correto? E tenho que retornar A. Só que o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou retornar ou eu vou aumentar? Quando o mais está depois? Primeiro eu retorno e depois eu aumento. Então eu posso fazer assim, ó. Int auxiliar recebe A mais e depois eu retorno auxiliar. Tá vendo? Ó? Eu retornei o valor antigo, tá vendo? Retornei o valor antigo, mais o A aumenta. Então se eu fizesse isso daqui com aqui, ó, pós fixado de x, qual seria o valor de y? O valor novo do x ou o valor antigo do x? O valor antigo, que eu não salvei aqui o valor antigo para poder. Era bom empurrar esse projetor um pouquinho para cima para tirar ele dessa linha. A furou que cai não, né? Não, tem umas. Cadê? Acho que vai ser aqui, ó. Agora vai ser. Então deixa ele aí. Agora a nossa vida ficou mais azul. Não, vai o cabo aí. Bora lá. Só que tem um detalhe, né? A gente sabe que as variáveis sempre são passadas por cópia. Lembra? Variáveis sempre são passadas por cópia. Então, no caso, eu teria que, para alterar a variável de verdade, em todo canto que eu coloco A, eu colocaria esse asterisco aqui. Mas isso é coisa da próxima aula. Então, no pós-fixado, vou tirar isso daqui por enquanto, tá? No pós-fixado, a gente vai dar um jeito de mudar a variável, mas a gente retorna o valor antigo. E no pré-fixado, ou seja, o mais e o menos antes, o que é que eu faço? Eu mudo o valor, A mais 1, e depois eu retorno o valor. Essa é a ideia. Essa é a ideia do mais quando ele vem depois e do mais quando ele vem antes. Tá? Minha sugestão é: evite usar mais e menos no meio de uma frase de texto. Se for para utilizar, use sempre ele separado, tipo x mais. Sem interação com outras variáveis, porque pode deixar as coisas bem mais confusas. Como, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó. Int y recebe x menos x. Isso daqui é legível? Não é legível de forma nenhuma, mas é algo que o compilador aceita. Oi? O x mais, ele é igual ao x, é igual ao x mais 1. É, só que eu vou alterar o x. Primeiro eu retorno e depois eu altero. Então, vamos ver se a gente conseguiria descobrir o que é que isso daqui significa. Ó, então vamos lá. X mais. Aqui a gente tem uma questão. Será que o compilador ele vai processar essa informação da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Porque dependendo da implementação do compilador, o resultado muda. Ok? Vamos imaginar que ele vai processar da esquerda para a direita. Então eu pego o x. Como é pós-fixado, o x ele vai ser transformado em quem aqui? 5. Primeiro ele vai deixar o valor 5, porque ele retorna 5, que é o valor dele. E depois o x vai virar 6. Ok, então eu tenho que 5, o valor que eu tenho aqui é 5. Mas agora o x é 6. Aí agora eu vou ter menos x. Qual é o valor atual de x? 6. Como eu vou dar um menos antes, qual é o valor de x agora? 5. Então vai ficar quanto? 5 menos 5. E se fosse aqui agora, ficaria 5, concorda? Aí o 5 virou 6. Menos, aqui é pós-fixado, né?
Então ele vai deixar o 6 e depois volta para o 5. Então quando terminou isso daqui, o x continua sendo 5, mas o y vai ser menos 1. Eu acho. Porque se ele fez ao contrário, talvez o resultado é diferente. Se ele fez ao contrário, ele vai primeiro retornar 5, depois ele vai mudar para 4. Aí vai ficar o menos. E aqui vai ser 4, que vai virar 5. Se ele fez ao contrário, vai virar 0. Por isso você não deve fazer isso. Não é porque o compilador permite que você faça isso, não é porque a linguagem permite que você faça isso, que você deve fazer isso. Então, na medida do possível, é muito melhor você escrever x mais 1. Ou se for usar x mais mais ou x menos menos, não coloque ele no meio de uma frase com outras variáveis. Coloque ele isolado. Vamos ver quanto é que dá isso daqui? printf %d y cm recap. Tá, ele está dizendo, não faça isso, por favor, vai dar problema. Ele está dizendo, olha, a operação sobre x pode ser, ninguém sabe o que será, né? Menos 1. Então a gente acertou, não foi 5 menos 6? 5 menos 6. Tá? Então isso é operador prefixado de atribuição e pós-fixado, de incremento e de decremento. Vamos para o próximo. Então vamos lá. Nós vimos aqueles comandos básicos do Linux. Então não é mais para você ter medo do terminal. O que eu infelizmente vejo é as pessoas sabem mexer nos seus computadores, mas na hora que liga o computador da universidade, sabe nem como criar uma pasta. Isso não é para acontecer. Então, não fuja disso. Pelo menos os comandos básicos para navegar dentro do diretório, ir de uma pasta para outra, se situar, se localizar, saber onde é que você colocou o seu arquivo. Professor, eu nem sei onde foi que eu baixei o arquivo. Não é para acontecer isso, tá certo? Então, tente não fugir disso. Aprenda, vai ser muito melhor para você. Então nós fizemos os parâmetros básicos de compilação com GCC, que no nosso caso foram, por exemplo, o nosso processo de compilar, né? GCC, que é o compilador, no nosso caso aqui, recap.c, que é o código fonte, menos o recap, que vai ser o executável de saída. Só que eu posso passar as flags. E o ideal é pelo menos sempre a flag menos o all, para que eu possa ver os warnings. Se você estiver utilizando as bibliotecas matemáticas, menos o que? Menos lm. Tá? Se você for debugar, menos g. Mas professor, eu uso o code blocks. Eu nunca vou precisar compilar na mão. Mas aprenda, faça pelo menos uma vez. Tenha o prazer de escrever e botar para funcionar. Sim, sempre são os mesmos. No Windows, se vocês podem, não apenas podem, Windows 10 e devem instalar o WSL, que é o Windows, descobri semana passada, né? Windows Subsystem for Linux. Vocês podem instalar o Linux modo texto, Linux mesmo, com apt-get e tudo dentro do Windows. Se vocês não fizeram ainda, façam, que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? O Linux modo texto com apt-get de instalar pacote, ele é muito bom. Então, se você não sabe ainda compilar na mão, pelo menos uma vez, aprenda. Bora lá, próximo. Acho que a gente nunca falou de uma forma bem aberta sobre o Makefile, mas é bom que eu faça agora. Tá? Então, existe uma ferramenta de automatização dos processos de construção que se chama Make. Então, se você digitar só Make, ele vai perguntar o que é que você deseja construir. Então, o Make, ele utiliza um arquivo que instrui a ele como é que ele funciona. Se você não passar nada para ele, se você colocar, por exemplo, só Make Recap, que é o nome do nosso código fonte sem a extensão, ele vai tentar construir o recap. Aí ele vai procurar,
Será que tem um recap.c, um recap.cpp, um recap.ada? Então, se ele encontrar qualquer nome de arquivo que inicie com recap e que tenha alguma extensão, ele vai verificar, opa, é um arquivo do tipo, sei lá, é Ruby, é Python, e ele vai tentar, com as informações que ele tem, compilar o teu arquivo. Então, no caso aqui, eu mandei um make recap, e ele diz, opa, recap é do tipo .c, eu achei um .c. Para compilar .c, a gente utiliza o C compiler, que no caso do Linux é o GCC, poderia ser o CLang, poderia ser qualquer outro. Então, só isso daqui já é bem mais prático do que você dar o GCC recap.c e ficar gerando só o .a. E pelo menos você gera com o nome do executável igual. Só que você também, da mesma forma que passou para o GCC aquelas flags, você pode passar para o make. Você pode dizer, ei, eu quero que você compile utilizando o menos wall. Quero que quando você for compilar C, você compile utilizando o menos wall. Oi. Mostrar todos os warnings. Você, por exemplo, colocou uma variável e não utilizou. Está utilizando uma variável que não inicializou, ou você está fazendo um laço que está acessando a posição de memória inválida. Erros que você vai passar, sei lá, 40 minutos para descobrir, sem o menos wall, ele vai te dizer na tua cara, ei, você esqueceu de inicializar a variável, ela está carregando com lixo. Ou então, você criou uma variável que nem está utilizando, por acaso ela não deveria estar sendo utilizada? Okay? Então você sempre tem que utilizar o menos wall. Só que o make ele é inteligente, ele vai te dizer, ei, esse código fonte que você tem não foi alterado, por isso eu não vou recompilá-lo. Então o make ele tem ele é utilizado para poder, você tem um projeto grande, quando uma parte do teu código é atualizada, ele não precisa recompilar todos os módulos que compõem o teu projeto, só aquele módulo e depois fazer a costura. Tá? Então, uma forma de utilizar o make seria assim, tá? Só que isso é um pouco chato, né? Por exemplo, recap. Você poderia dizer, olha, eu não quero ter que ficar digitando isso daqui o tempo todo. Olha, tá avisando aqui, ei, esse operador que você colocou não faz sentido. Então, para que você não tenha que digitar os comandos o tempo todo, você pode criar um arquivo que se chama makefile, sem extensão. Acho que no caso do Windows ele tem extensão MK. Ele tanto pode começar com letra maiúscula, como ele também aceita com letra minúscula. Eu normalmente uso com letra maiúscula e sem extensão. Tá? A extensão já fica automaticamente. No Windows sim, eu acho que sim. No Windows sim. Se você instalar, por exemplo, o Linux dentro do Windows, aí você utilizaria como se fosse no Linux nativo. Tá? Então, dentro do Makefile, ele tem uma série de facilidades, como por exemplo, você pode definir variáveis. Eu posso dizer, olha, toda vez que eu for compilar um código C, não importa qual código, eu quero que você utilize o menos wall. Então, a partir de agora, como eu criei esse Makefile aqui com menos wall, basta eu colocar make recap, e aí ele vai ler, opa, tem um makefile. Ah, eu vou utilizar essas flags para C, então ele já vai utilizar a minha flag aqui, ó, tá vendo? Menos o all, na hora que eu tentar compilar um código C. Automaticamente com todos os comandos, não sei se você digitar lá. Hã? Já executa com todos os comandos. Todos os arquivos que estiverem nessa pasta, entendeu? Na hora que você tentar compilar, ele vai levar o menos all. Por exemplo, deixa eu criar um outro aqui. Recap.c para teste.c. Então, code teste.c. Então, deixa eu apagar aqui tudo. Eu vou deixar só. Putz, eu amo make. Aí na hora que você der um make teste, olha o que ele vai rodar. Esse menos o all. Por quê? Porque o teste, tá vendo aqui o arquivo de teste, está numa pasta que tem um makefile.
Então ele vê esse makefile, abre o makefile e descobre que quando ele for compilar arquivos do tipo C, ele tem que utilizar o -all. Então você pode dizer, ó, -all, -lm, -g. Tá? O makefile também tem várias outras funcionalidades. E isso a gente chama de targets, e a gente nunca tinha falado sobre os targets. Então, se você der só o make, sem digitar nada, ele vai ver se tem algum alvo no makefile. Então você poderia dizer assim, ó, o meu alvo geral, que normalmente a gente dá o nome de AL, vai ser fazer 2 arquivos. Cadê os meus arquivos? Eu quero construir o recap e quero construir o teste. Eu tenho um alvo que se chama all. E dentro desse alvo ele está mandando eu tentar construir 2 coisas, o recap e o teste. Na hora que eu der o make, sem nada, ele vai procurar. Existe makefile? Opa, existe makefile. E qual é o primeiro alvo que eu vou encontrar? Alvo significa esse negócio aqui com as 2 bolinhas. Opa, é o all. O que é que o all está me mandando fazer? O recap e o teste. Ele vai rolar make recap e make teste. Quando ele der o make recap, o que é que ele vai tentar fazer? Reconstruir o recap. Na hora que ele der o make teste, vai tentar reconstruir o teste. Ó, não tem nada para fazer, porque os dois já estão atualizados. Agora, se eu remover aqui, rm recap, rm teste. É de remover. É porque quando o arquivo já está compilado e ele vê que não teve alteração de código-fonte, ele se recusa a fazer um trabalho para gerar o mesmo arquivo. Não. É por causa que esse ar-condicionado está desligado e o outro está ligado. Aí o pessoal prefere o calor. Ou eles preferem o não frio extremo, né? O não frio extremo. Então, ó, na hora que eu dei o make, ele pulou para o primeiro alvo e aí executou esses 2 subalvos aqui, que era o recap e o teste. E olha o que foi que ele gerou para mim. De novo, gerou o recap e gerou o teste. Eu posso ter dentro dos alvos comandos, uma série de comandos. E aí são comandos quaisquer do Linux. Por exemplo, eu posso dar um comando de ls. Tá vendo? Não, um comando de ls. Então, quando eu der um make, o que é que ele mostrou os arquivos? Porque o ls está dentro do all. Então, eu posso colocar uma série de comandos, quaisquer comandos, dentro do make. Então, por exemplo, só para mostrar um exemplo para vocês. Dropbox discipline, Dropbox git 1x. Não, 0 cd. Lembra da bibliotecazinha que vocês usam para desenhar? Olha o makefile. Peraí. Code. Um makefile bem simples que eu fiz para ela. Esse é realmente bem simples. Então, aquela biblioteca de desenho, ele vai fazer todos esses alvos aqui, ó. Vai construir a biblioteca, depois vai limpar todos os executáveis, que é limpar as figuras e os executáveis. Depois ele vai fazer todos os códigos, compilar o código de cores, o código de exemplos, o código de árvore, o código de texto, exemplo do triângulo. Depois ele procura todos os executáveis e roda os executáveis para gerar todas as figuras. Então todos esses comandos estão dentro do makefile. O makefile ele serve para automatizar. Então toda vez que eu quero que eu mexo em alguma coisa na biblioteca e que eu quero rodar todos os exemplos de novo, eu apenas dou o quê? Make. E ele verifica o que foi modificado, atualiza tudo, recompila tudo. Claro, existem muitas variações, muitas formas interessantes de escrever o make. E a gente já está fazendo só o básico. O básico do básico é, por exemplo, dizer que eu quero utilizar essas flags. E aí quando vocês estiverem trabalhando lá, se alguém for de SE ou for trabalhar com microcontroladores, aí vocês vão aprender as coisas práticas de cada área. Tudo bem, sobrevivemos ao make. Keep going. Very good noses.
Ok, vocês sabem o que é o código-fonte, que são bibliotecas, sabem abrir e visualizar. Alguma vez vocês já viram debug? Já, né? Já. Mostrei. Mas eu nunca. Tá, mas eu nunca mostrei como configurar, né? Então, bora lá. Será que eu tenho code blocks? Vou fazer com IDEs diferentes para vocês verem que é a mesma coisa. Pronto, vou fazer com IDEs diferentes. Vou até instalar o code blocks aqui. Sudo pack-s code blocks. Tá. Então, IDE é o processo de, debugar é o processo de você caminhar pelo seu código, passo a passo, vendo as variáveis, vendo a pilha de execução, inspecionando o que é que está acontecendo. Então, você pode fazer o debug da forma antiga, da forma mais simples de todas, que é colocando um monte de printf a cada pedacinho do teu código para descobrir onde é que ele está quebrando ou por que é que as variáveis não estão dando certo. Então, vou pegar esse daqui que a gente fez na aula passada, que é o da ordenação, e eu vou utilizar ele para a gente debugar, tá? Então, enquanto ele carrega no VS Code, a gente vai configurar o nosso VS Code para debugar. Então, no caso aqui eu estou com o meu arquivo, eu vou clicar no botão voador, debug, vou clicar aqui na catraquinha e ele vai perguntar: e aí, como é que você quer debugar, o que é que você quer utilizar para debugar esse código? Tá carregando. Tá. Aí eu vou te dizer, olha, eu quero utilizar o GDB para poder fazer o debug. No caso, como eu tenho dois compiladores, o Clang e o GCC, vou utilizar o GCC. Aí ele vai abrir, no caso do VS Code, que ele é um pouquinho mais chato, ele vai abrir essa pasta para você, que ele vai perguntar qual é o programa que você está debugando. Aí eu vou dizer, olha, o nome do programa que eu estou debugando, ele mudou? Ele já abriu de cara? Foi a versão nova do... Olha que interessante, eu achei que ele abriu de cara. Que legal. Antes a gente tinha que configurar o que é que a gente estava debugando. Então a gente pode definir no debug umas coisinhas chamadas breakpoint, que é onde eu quero que o meu código pare. Então no caso aqui eu vou mandar de novo o potozinho voar. Depois que eu configurei, basta clicar no botãozinho verde para mandar o potozinho voar. Ah, o potozinho voa. Pronto. Então ele já iniciou o debug, ele já está mostrando as variáveis para mim, e ele parou aqui nesse ponto da main, porque foi o ponto onde eu coloquei meu breakpoint. Nesse ponto ele diz, olha, a variável size tem o valor de 32.767. Isso daqui é o quê? Lixo, porque ele não executou essa linha ainda. Então eu posso dizer, olha, execute essa linha. Agora que ele executou a linha, a variável size tem valor 0. Então aí eu posso, ele diz, olha, o vetor que você vai criar tem esse valor. Ele não sabe o tamanho do vetor ainda. Eu não travou tudo. Não mexe mais. Travou tudo. O negócio tá meio feio. Tá, mano. Ah, morre. Morre. Não, morreu.
eu vou ter que reiniciar na mão. Morre, código do meu ódio. Morre, código do meu ódio. Morre, volta. Não, ele vai travar tudo aqui. Então, pessoal, ó, vamos lá. Só relembrando para vocês. Quarta-feira eu vou para a apresentação da peça da Júlia, então, que é minha filha, então eu não venho dar aula para vocês, tá certo? Beleza. Ele matou na marra aqui. Então, quarta-feira eu não venho para aula. Vocês já vão estar aqui na quarta-feira? Vocês querem que eu marque com o monitor para a gente ter uma aula de exercício? Hã? Mas vocês não têm aula na segunda aula, não, da quarta-feira? Tem aula mais maior. Tem aula tem. É porque a gente vai ter prova lá e a prova juntos aqui, né? Até amanhã e depois de amanhã. Dá sucesso, tá na rotina, tá nessa coisa nova. Matou meu VS Code. Ainda bem que eu não perdi, né? Não quebrou tudo. Bora de novo. Pessoal, ó, então, se você... aula de recapitulação, ela é realmente um pouco chatinha, mas eu acho que é bom prestar atenção pra gente fixar bem o que é esperado. Então, o debug eu realmente espero que vocês tentem fazer. Professor, eu gosto do printf. Ótimo, faça por uma escolha, não porque você só sabe fazer isso. Tudo bem? Tem vezes que eu prefiro printf. Tem vezes que eu não uso debug. Então, mas não é porque eu não sei fazer, é porque naquela ocasião eu acho que é mais fácil, mais prático utilizar o printf. Então, faça por escolha, não por falta de escolha. Então, de novo, clica no potó, clica aqui para configurar e dá o play, mas antes você tem que setar os breakpoints, que é onde você vai parar. Legal, velho. Você clica aqui do lado, ó. Uf, tá vendo? Eu clico aqui. Porque eu quero começar logo do começo do código para mostrar para vocês. Se o meu problema fosse a função, eu poderia clicar dentro da função. Aí eu dou um play, ó, tá vendo aqui, ó, continuar. Ele vai continuar o código. Só que aqui ele parou porque ele quer um scanf, né? Ele quer um scanf, eu quero o tamanho, eu vou colocar 8. Ué. Onde é que tu tá vendo isso? Tá certo, valeu. Ai, Potó. Scanf, pega o valor 5. Então, cria um vetor de tamanho 5. Para cada elemento do vetor, agora sim o meu vetor tem tamanho. Para cada elemento do meu vetor, olha o vetorzinho aqui. Já que eu consigo ver todos os valores do vetor, ele vai dizer, leia um valor. Aí, ok, o meu primeiro valor do vetor vai ser 7. Leia outro valor, o segundo valor do vetor vai ser 4. Ok, então eu consigo ver os valores do meu vetor. Ó. Primeiro é 7, segundo é 4. Depois eu tenho os valores que são lixo. Aí dá para ficar acompanhando. Então já vou colocar os outros valores. 6, 3, 9. Como o scanf ele vai puxando de um por vez, então ele vai puxar o 6 para a próxima posição, depois o 3, depois o 9, e aí ele vai entrar para dentro do selection. Ó. 7, 4, 3, 6, 9. Para pular para dentro da função, a gente tem que dizer que a gente quer entrar na função, step into. Tá vendo? Eu quero pular para dentro da função, porque se eu simplesmente desse esse daqui, o over, pular sobre, eu
Na hora que eu clicasse no pular sobre, eu já chegaria no for de impressão. Ele ia executar a função toda e ia direto para o for, mas eu quero pular para dentro da função. Então eu clico aqui, ó. Vendo? Entrei dentro da função. Olha como é que ele mostra o vetor para mim. Olha que interessante. O vetor é a posição da memória. O size é 5. Tá vendo aqui, ó, o vet? O vet é uma posição da memória. O vet ele não é mais um vetor inteiro, porque na hora que eu passo um vetor por parâmetro para uma função, ele sabe apenas onde o vetor começa. E esse hexadecimal aqui é justamente qual é a posição que o vetor começa. E o primeiro valor dele é 7, você sabe disso. O valor de I, eu não comecei o meu laço, então o I ainda é lixo. Na hora que eu começar a executar, ele vai fazer, opa, o I menor vai ser quem? I. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu diminuir. O meu I menor vai ser 0, porque o valor de I é 0. E agora eu faço o J andar por todos os elementos. Se for menor, atualizo o valor de I menor. Então, quando eu cheguei aqui, eu sei que o menor de todos vai ser o 3. 7, 4, 6, 3, 9. Então, o menor índice é o índice 3. 0, 1, 2, 3. Então, ele tem que pegar quem está no índice 3 e colocar no índice 0. Não foi isso que a gente aprendeu de Selection Sort? Pega o menor elemento da partição, coloca no 0. E é o que ele está fazendo aqui justamente agora no swap. Ó, o swap vai pegar o vet I, que no caso é o 5. Cadê o aux? Então, vai pegar o 7. Depois disso, para o vet I vem o que estava no menor, que é o 3. E depois disso, ele troca de volta. Aí vai para a segunda parte do for, pegar o segundo menor elemento. E blá, 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 blá. Agora também vai vetor ordenado. 3, 4, 6, 7, 9. Ok? Dentro do vetor, você não consegue enxergar o vetor dentro da função. Mas se eu pegasse o meu for e colocasse aqui na main, como eu estou criando o bloco de dados na main, eu poderia enxergar o vetorzinho aqui com os elementos pulando de um lado para o outro dentro do debug. Né? Se eu pegasse e copiasse aqui todo o código que está aqui dentro e jogasse para cá, para dentro da main, ao invés de chamar a função. Quando eu chamo a função, ele perde a noção de qual é o tamanho da minha variável, porque ele só passa o começo do endereço. Tá aqui. E aí eu posso fazer o debug, posso dizer, olha, passa direto até a próxima bolinha. Aí ele anda tudo que tem que andar e vai até a próxima bolinha. Por exemplo, você tem um laço muito grande, você quer saber quando ele volta para cá. Clica lá e manda ele executar todos os dados até voltar para cá. Então, uma coisa legal também do debug é ver a pilha de execução. Vamos reiniciar de novo. Ó. Vou tirar daqui e vou colocar aqui dentro. Então, bora potozinho, voa. Aí ele vai querer as variáveis. Eu digo que vou ter 10 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, pegou todos os dados. E aí já chegou dentro da função. Porque eu mandei ele parar só quando chegasse aqui dentro da função. Agora eu posso dizer, olha, eu quero que ele saia da função. Então, para sair da função, eu tenho que clicar nessa bolinha aqui de sair da função. Então, ele vai executar a função todinha e parar na saída. E ele vai me mostrar como é que está o vetor. 1, 2, 3, 4, 5, papapá, papapá, papapá. Ok? Tem um monte de coisinha legal no debug. O debug funciona de um método diferente para cada IDE. Deixa eu rodar ela aqui no celular. Ó. Arquivo, novo projeto, projeto C. Projeto C. Deixa eu só mudar a cor para ficar melhor para vocês.
Nunca debuguei no Selenium, mas não deve ser difícil não. Bora achar comigo onde é? Rodar, ó, debug, que legal de cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar um breakpoint aqui em algum lugar. Ai. Ah, só clicar. Tá vendo que muda de IDE, mas a lógica continua sendo a mesma. Então deixa eu mandar debugar aqui. Rodar, debugar. Ok. Executou, plá. Ok. Quero ir pro próximo. Deve ser aqui, nunca cliquei não. Não, isso aqui é para rodar de novo. Quero ir para a próxima instrução. Ah, não. Entrar para dentro da... Pronto, esse é o próximo. Aí ele vai pedir para eu ler. Ó, a lista de variáveis está aqui. A lista de funções está aqui. Ele vai pedir para ler agora. Onde é que eu vou descrever? Ah, está aqui no console. 5, 4, 3, 2, 6. 0. Aí ele vai começar a fazer todas as operações. Leu tudo. Onde é que eu vejo o meu vetor? Ah, tá aqui, ó, meu vetor. 4, 3, 2, 6, 0. Mesma ideia com a cara diferente, porque eu estou no editor diferente. Mas no fundo aqui a gente tem a mesma ideia. Vamos mandar para dentro do selection. É esse? É esse. Mesma ideia, ó, você não consegue mais enxergar o vetor, porque agora ele é só um endereço. Mas é isso, certo? Então, se vocês atualizarem, é porque eu atualizei o meu VS Code ontem para a versão mais nova, e agora o debug já não tem que configurar nada, parece. Mas antes você tinha que dizer qual era o nome do executável que você estava debugando. Então, se vocês atualizarem para a versão mais nova, ele já vai ter essas funcionalidades. Sucesso! Superamos o debug? Keep going. Então, aprender a debugar não é uma opção, tá certo? Você pode até escolher não utilizar o debug, mas é uma coisa que é esperado de vocês, tá? Em qualquer IDE, aprendem qualquer um. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Então, utilização de debug. Confere. Ok. Isso nós temos dito e repetido. Isso assim fica melhor, né? Temos dito e repetido milhares de vezes, como boa prática, como sugestão, para que a sua vida seja mais feliz, ok? Você erre menos. Inicialize tudo que você criar. Tudo que você criar, inicialize. Int x, dê um valor para x. Tá certo? Tudo que você criar, inicialize. Tem um problema de inicialização da outra, tipo int x, vírgula b, igual a 0. Você pode inicializar uma do lado da outra. Não tem problema, mas para evitar esquecer, faça embaixo da outra. Até que você tenha a consciência de que você não vai mais esquecer. E mesmo assim você ainda vai esquecer. Porque o cérebro ele é muito preguiçoso. Até você se conscientizar da importância que é inicializar e ter nomes, você vai querer pegar atalhos e vai fazer da forma mais fácil, não vai colocar o menos "all" e não vai ver o erro e vai ficar com raiva, certo? Então, utilize como boas práticas. Crie nomes de variáveis que façam sentido. Então, mesmo que a questão diga seja n o número de pessoas e c a quantidade de concentração e x o escolhido, no seu código não coloque n, c e x. As questões, elas usam, a descrição das questões usa as variáveis para ficar mais fácil de entender o que é que você está cobrando ou dar os limites. Mas no seu código escolha tamanho, concentração ou conc ou alguma coisa que te ajude a lembrar, tá certo? Então, escolha variáveis que tenham nomes e indentação e identar é assim, ele que não sabe, tá certo? Escolha nomes de funções que façam sentido e sempre idêntico. Tem gente que eu acho que ainda não entendeu o que é indentação. Se seu código tiver mal indentado, ele provavelmente vai estar errado.
Se você não consegue organizar o seu raciocínio de uma forma a identar o código corretamente, ele vai estar errado. Se você não se incomoda com as coisas tortas fora do lugar, provavelmente ele está errado. Então, não aceite, não existe isso de, professor, eu vou fazendo aqui e depois eu corrijo. Código não se escreve assim. Código você conserta enquanto faz. Não é como texto. Quando você vai escrever um livro ou fazer um texto, uma redação, primeiro você faz o rascunho de tudo, vê onde as ideias se encaixam e depois você começa a corrigir tudo. E em código não é assim, você tem que fazer certo desde o começo, porque fica muito mais fácil achar o erro depois. Tá? Então faça sempre correto, sempre identado corretamente, sempre direitinho. Tá? Então, nós vimos tipos de dados, inteiros, floats e caracteres. Vimos os booleanos do stdbool, mas eu acho que eu nunca falei para vocês de utilizar inteiros para representar booleanos. Sim ou não? Não, né? Então, bora nós. No C anterior ao 99, não existia o tipo booleano. O tipo booleano, ele não existia. Então, como é que as pessoas faziam para representar booleanos? Ó, CD S08 Code. As pessoas faziam assim. Por exemplo, uma função chamada epar, que pega um inteiro x, inteiro value, e quer saber se ele é par ou não. Como é que seria isso? Retorne se value divisir módulo 2 foi igual a 0. Não é isso que significa de ser par? Só que como o valor booleano não existia, a ideia, o convencionou-se de que existem alguns valores que representam falso e todo o resto significa verdadeiro. Então, 0 é falso. Nulo é falso. O que não é isso vai ser o quê? Verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, se 4 puts so power range verde. Essa linha vai ser impressa, sim ou não? Se 4 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque falso é só o 0 e o nulo, que o nulo é convertido para o 0. Então tudo que não é 0 é verdadeiro. À vontade, querido. Tá? Então, se 5 menos 2, isso daqui é verdadeiro ou falso? Falso. É 3. Se 5 menos 2, 5 menos 2 dá quanto? 3. 3 é 0? Não. Então 3 é o quê? Verdadeiro. A única coisa que é falso é 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0 é falso. Tudo que não é 0 é verdade. No C é convencionado assim. No C é convencionado assim. A única coisa que é falsa é o 0. Todo o resto é true. Então, se A, isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Hã? Menos 1 é verdadeiro. Qual a única coisa que é falso? 0. 0 é falso. Se eu fosse botar assim, se 1 menos 1, isso daqui é verdadeiro ou falso? Falso, porque eu faço a conta, isso daqui dá 0. Então, isso daqui retornaria um inteiro. Porque como eu não tenho valor booleano, eu represento verdadeiro e falso através de números. Só que vocês percebem como é estranho dizer que essa função retorna um inteiro, porque o inteiro normalmente é um valor de múltiplas faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então, se eu fizer isso, ó, int x recebe true, e colocar o stdbool, include stdbool.h, que só vem com a versão de C99, int x recebe true, provavelmente ele vai imprimir isso daqui 1. Printf, %d, true e false. Então ele vai converter isso daqui para cmtest.teste. Ó,
O true, ele é visto, ele é expandido para 1. Ó. O true é um define que expande essa palavra por valor 1. Então eu consigo somar a verdade com mais verdade. Então, se true mais true, putz, sou seu pai, Anakin. Verdadeiro ou falso? Ops, é porque está na linha, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quem C é assim, o true ele representa 1, pelo menos a conversão do macro, tá certo? Então, antes de ter os booleanos, era assim que eram vistos os booleanos, como valores inteiros ou então como defines. Eu digo que toda vez que eu escrever define true, eu tenho a 5 é a linha que eu não posso fazer. Então, tudo que eu escrever como true, eu quero que você interprete como 1. Então, era isso sobre representar inteiros como booleanos. Booleanos como inteiros. Structs a gente ainda não viu, vai ser daqui a 3 semanas. Enumeração também não. Ponteiros também não. Caracteres vai ser junto com strings. Caracteres vai ser junto com strings. Se bem que a gente já usou o typedef, né, para poder mostrar o tamanho das coisas, principalmente para poder ver o tamanho do vetor. Ver o tamanho do vetor utilizando o typedef, nós utilizamos. Então, só para relembrar, se eu quero, por exemplo, calcular o tamanho de um vetor automaticamente, 1, 3, 2, 5, 6, 9, eu posso dizer qual a quantidade de elementos que esse vetor tem. A quantidade de elementos que esse vetor tem é a quantidade de bytes, size of, do vetor dividido pela quantidade de bytes de um inteiro, que o meu vetor é meu vetor de inteiros. Então, se eu tenho 100 bytes e cada byte, cada inteiro ocupa 4 bytes, então eu tenho 25 elementos. Que 100 dividido por 4 dá 25. Então, bora para o próximo. Tá perto? Tá não, mas vamos lá. Ok? Tudo bem, entrada e saída foi o básico, foi o que a gente viu nas primeiras aulas. Print formatado, casas à esquerda, controle de zeros. A gente também viu math.h, vimos a biblioteca matemática, POU e SQRT, que foi uma das primeiras coisas, né? Floor round e sale, que é para arredondar coisas. Aqui é para arredondar um número para baixo, que é a mesma coisa que pegar só a parte inteira. Aqui arredondar para o mais próximo, tipo 7.3 é convertido para 7 e 7.7 é convertido para 8. E aqui sale é para pegar a parte de cima, o teto. Okay? Vimos em muitas questões a técnicazinha de utilizar o operador de módulo para remover loops e corrigir negativos, como a cabeça da cobra que a gente fez semana passada, e utilizar o operador de módulo para quebrar os inteiros. Claro, é muito mais fácil converter para string, mas é só a lógica de aprender a usar o operador de módulo. Nós vimos ternário. Não, né? Então, ternário é uma forma preguiçosa de fazer if else. Valeu. Ternário é um tipo de operador que muitas vezes quebra o nosso galho e é uma forma tipo preguiçosa de fazer if else. Você poderia falar. Funciona direitinho? Funciona. Nem sempre ele é descritivo, mas algumas vezes ele ajuda. Por exemplo, você tem um número, int x. Aí você lê x, scanf %d endereço de x. Você quer o valor absoluto do x. Vocês lembram que é o valor absoluto? Que é o valor absoluto de um número? Se ele é negativo, eu quero a parte positiva, é só isso. Então, qual é o valor absoluto de 5? É 5. Qual é o valor absoluto de menos 5? É 5 também. Você chama de operador de módulo, né? É, operador, pronto, eu quero o módulo do elemento, que é a mesma coisa do valor absoluto. Então, no módulo a gente tem isso. É porque eu acho que o valor absoluto também faz conversão
do real. Estou confundindo os nomes agora. Então, ó, como é que eu poderia fazer o valor absoluto? Você poderia fazer assim, ó, ou módulo, né? Poderia utilizar a biblioteca matemática, math.h, e aí você diria que x vai ser o valor absoluto de x. Aí se for negativo, ele converte para positivo. Mas não é muito força bruta isso, não era só mais fazer fácil. Se x for menor do que zero, x recebe menos x. Uma forma de converter ele para inteiro, se por acaso ele for negativo. Se ele for menor do que zero, x recebe menos x. Ou então a gente pode utilizar o operador de substituição, que é o operador ternário. X recebe. Se x for menor do que zero, menos x. Se não, x. Isso se chama operador de substituição. Aqui eu tenho um condicional. Aqui eu tenho o valor pelo qual o condicional vai ser substituído se for verdade. E aqui eu tenho o valor que o condicional vai ser substituído se for falso. Exemplo. Vou fazer aqui. Putz. Se 3 for menor do que 4, então eu vou colocar 3 é menor. Se não, eu vou colocar 3 é maior. Isso é um operador de substituição. Ele vai pegar isso daqui, que vai ser transformado em um booleano, e aí ele vai substituir isso daqui, dependendo do caso. Se isso for verdade, ele vai pegar essa expressão toda e vai deixar apenas qual parte dela? 3 é menor. Se isso daqui for falso, ele vai pegar essa expressão toda e vai deixar o quê? 3 é maior. Claro que isso aqui poderia ser substituído por um if else. Se 3 é menor do que 4, putz, 3 é menor. Se não, putz, 3 é maior. Isso a gente chama de operador de substituição. Eu posso, por exemplo, fazer aquilo que a gente escreveu. Eu não quero pegar o negativo se o x for menor do que 0. Não é esse que é o operador de absoluto? Então eu posso dizer, x. Se x for maior do que 0, então eu quero x. X já é maior do que 0, então eu fico com x. Se não, então eu quero quem? Menos x. Valor absoluto. Para não ter que fazer os ifs e os else. Então a lógica é condição booleana, substituição valor verdade. Se for verdade, substituição valor falso, né? Se a condição for falsa. Então isso daqui é o que a gente chama de operador ternário ou operador de substituição, que é um if else em uma linha só, que só vale a pena em casos assim pequenininhos, que são fáceis de ler e fáceis de entender. Senão o if else acaba sendo bem mais descritivo. Ok. Superado o operador ternário, operadores booleanos e ou nós vimos, busca intervalada, a gente viu lá no IMC, foi uma das primeiras aulas que a gente não precisava ficar fazendo se menor do que tanto e maior do que tanto, se menor do que tanto e maior do que tanto, se menor do que tanto e maior do que tanto. A gente coloca só os limites superiores, lembra disso? Para evitar ficar com redundância. A nossa lógicazinha de utilizar os if elses para concentrar a lógica e deixar o else para o resto. Isso aqui a gente ainda vai ver mais no futuro, que são os deslocamentos de intervalo. Vocês viram while, viram for e viram do while. Viram for com mais de uma variável. Já viram contagem e busca. Já viram booleano de controle, por exemplo, no primo, que eu só sei que ele é primo depois de ver todos os elementos. Ok. Funções, vocês já começaram a escrever funções. Já viram a pilha de execução no debug. Já falei sobre protótipos. Muito por cima, né? Então, protótipos são assim, povo lindo,
Quando você faz uma função, você só pode utilizar ela depois de você declarar ela. Então, por exemplo, se eu faço assim, int soma A e B. A linha 5 é a linha do problema, né? Return A mais B. E aqui eu vou ter int fazer algo. Int y, int x, int z. Então eu vou retornar soma de x com y mais z. Estão vendo aqui? Quando você tentar compilar isso, ele vai dizer aqui na linha 8, ei, eu não sei o que é a função soma. Por que ele vai dizer isso? Porque ele só vai descobrir o que é a função soma onde? Na linha 11. Então, como ele vai na forma sequencial, ele vai chegar na linha 8 e vai dizer, eu não sei o que é a função soma. Então, uma das formas que você pode fazer para resolver esse problema é puxar a função soma para vir primeiro. Outra forma que você pode fazer para resolver esse problema é criar protótipos. No protótipo, você só diz como é que a função funciona. Não, o que é que a função faz? Ó. Eu tenho a função soma, que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Inclusive, os nomes eles não são nem necessários, porque a única coisa que importa para ele é saber o que é que a função ela recebe e o que é que ela retorna. Porque aí eu vejo se ela funciona aqui. Ei, eu posso passar um inteiro y e um inteiro x para a função soma? Ah, posso. Ela retorna algo para que eu possa colocar aqui? Retorna. Então, beleza. Funciona. Oi. Faz mais sentido a função. Faz, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Quando a gente estiver lá escrevendo biblioteca, você vai ver que não é possível. Por exemplo, se você gostaria que colocar a sua função main primeiro, você poderia fazer isso. Ó. Você tem duas funções. Uma soma e uma fazer algo, que não são importantes que você entenda o que é que elas fazem. É importante a main. Entendeu? Então, aquilo do foco, o que é que você quer que o desenvolvedor veja? Se ele não precisa ter acesso a como essas funções funcionam, para ele basta que elas façam o que elas têm que fazer, você ignora, você dá só os protótipos. Olha, as funções fazem isso e fazem bem feito e pode confiar nelas. Então é isso que você fornece como desenvolvedor, você dá para as pessoas coisas que funcionam dentro do esperado, mesmo que elas não precisem saber como é que a coisa acontece. Ok? Tá? Então isso daqui se chama protótipo. Protótipo. Ou então declaração, né? Declaração. Declarar é dizer que existe. Definir é dizer como ela faz. Então isso daqui é a definição. Como é que ela faz? O que é que ela faz? Como é que ela faz? Em C, você pode declarar a mesma coisa várias vezes, isso não tem problema. Desde que você não conflite as declarações. Mas você só pode definir uma única vez, que é dizer o que ela faz, como ela funciona. Isso daqui são protótipos. Professor, se o senhor não dissesse, eu nunca ia saber disso. É porque você sabe ler. Você sabe ler, você ia ler a apostila, você ia ler lá o Stack Overflow, você ia ler qualquer uma dessas coisas e ia aprender. Bora lá. Uso de protótipo. Tá. Então, eu nunca falei de variáveis globais porque eu não quero que vocês usem variáveis globais, mas a verdade é que elas existem. Vocês querem saber o que é que elas fazem? Variável global é uma coisa assim, ó. Int sou global. Em todos os locais do teu código agora você pode utilizar essa variável. Inclusive dentro das a função, a linha 5 é a linha da desgraça. Ó, tá vendo? Ó? Quando você é a 4, tudo bem. Sou global, uma variável global. Então significa que eu posso utilizar ela na main. Posso dar um printf aqui %d e desculpa.
posso ler a variável, posso escrever a variável printf %d barra n sou global. A variável é visível também dentro das funções, mas sou global. Tá vendo? Todos os locais ela é visível. Isso é uma variável global. Para que uma variável seja tida como global, basta que você a declare, a defina fora da main, fora das funções. Tá vendo? Ela não está dentro de nenhuma função e ela não está dentro da main. Só que isso é ruim, porque variáveis globais, elas podem interferir no código que você não imagina. Porque se você diz que a tua função, ela faz algo, recebe 3 valores e retorna um valor, você, se não conhece a função, não vai imaginar que tem uma variável que está interferindo no funcionamento dela. Então, por preferência, a gente diz que nós devemos criar funções puras. Funções que dependam apenas da entrada, para poder gerar o seu valor. E sempre a mesma entrada vai gerar a mesma saída. Ela não tem interferências externas, como por exemplo, uma variável global ou uma variável range, ou uma chamada de range. Está vendo aqui um range? Com as mesmas variáveis de entrada, a função pode retornar valores diferentes? Sim ou não? Sim, então essa função ela não é mais uma função pura. Então, na medida do possível, o nosso objetivo é fazer funções que não precisem de variáveis globais. Tá certo? Existem, mas não é porque existe que você deve usar. Com a maturidade você vai descobrir quando vale a pena e quando não vale a pena, mas por enquanto não. Por enquanto não. Isso aqui a gente não falou de números aleatórios. Números ponteiros, números aleatórios a gente já falou muito, né? Então eu vou pular isso daqui, ó. Função geradora de números. É o range. A gente já falou muito. Inclusive a nossa função de gerar números, acho que vocês já decoraram de tanto que a gente fez, né? Uma função para gerar um número int range intervalo entre mínimo e máximo. Vocês ainda lembram decorado? Como é que eu gero um número entre mínimo e máximo? Return máximo menos mínimo módulo. Peraí. Dividido por. Peraí. Entre 10 e 30. Gerar entre 10 e 30 vai ser rand mod 20 mais 10. Tá. Rand mod máximo menos mínimo. Aqui. Mod máximo menos mínimo mais mínimo. Então, no caso aqui, se eu quisesse gerar de 1 a 5 ou de 3 a 8, eu faria rand int de 3 a 9. Aí, ó. Nossa funçãozinha. Ok. Vetores foi. Inicialização de vetores foi. Cálculo do tamanho do vetor com typedef foi. Funções básicas sobre vetor foi. Encontrar o mínimo. Encontrar a posição. Contar ocorrências. Tudo da semana passada, né? Isso daqui a gente ainda não viu o vetor auxiliar. Pronto, acho que a gente já viu quase tudo, né? A ordenação a gente também já viu. Pronto, acho que foi tudo que a gente viu do semestre todinho, fora as muitas e muitas questões que nós trabalhamos, as muitas e muitas técnicas. Ok. E aí, falando agora, escutar um pouquinho vocês. O
que é que vocês acham que vocês conseguiram aprender como foram essas 8 semanas aqui juntos? Quem foi que chegou aqui sem saber nada de programação? Quem é que veio de profissionalizante aqui, que já viu alguma coisa? Tá, então a gente tem mais gente que nunca tinha visto nada, né? Então eu vou começar. Eu vou até parar aqui para a gente poder conversar, tá? Stop.